Nosso tema é mulheres empreendedoras. Sabe aquelas que transformam desafios em oportunidades, que inspiram outras mulheres a acreditar no seu potencial? Eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço, informação com abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Let's Talk é show. Para esse papo, recebemos aqui uma convidada jovem, super engajada e é pura inspiração. Ela é jornalista, criadora do projeto Divulga-se Melhor e uma mulher que está construindo a sua história no empreendedorismo com muita garra. Larissa Costa Mendes, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Letícia. O prazer é meu. E assim, eu sei que você tem muitas questões, não só por ser jovem, mas você tem uma questão familiar importante. E a gente que está assistindo, eu tenho certeza que eles querem saber de onde tudo isso começou. Acho que a paixão assim, pelo empreendedorismo acabou vindo muito por conta dos meus pais, que a gente sabe que boa parte dos empreendedores no Brasil acabam fazendo isso por necessidade, não necessariamente por vontade. E foi o caso dos meus pais, né? Então, eles, além do trabalho que eles tinham, minha mãe é professora de escola pública, aposentada, o meu pai, ele era pedreiro, e aí eles, até hoje, na verdade, e aí eles precisavam ali de outras fontes de renda. Depois eu quero falar com seu pai, que eu tô precisando fazer um serviço lá em Opa, casa. bora, E eu falo assim, cadê o pedreiro? Aí eu vou lá na agenda e não acho. Ele não é porque é Pronto. meu pai, mas ele é bom, tá? Ah, então pronto. Depois você me passa o contato do seu pai que eu vou precisar fazer lá. Pode deixar. Então eu comecei, eles tinham alguns serviços paralelos. Então a minha mãe, ela revendia de tudo, sabe? Tipo assim, tudo. Então ela já revendeu Avon, Natura, Eudora, enfim, ela já vendeu lingerie, cosmético, tudo que você imaginar, assim. E dando aula, era sempre em paralelo. Exatamente. Era, na verdade, onde ela conseguia clientela, né? Tinha ali as professoras, diretoras, então ela conseguia a clientela dela. E o meu pai também, ele fazia churrasco, né? Então ele também é churrasqueiro. Acaba sendo ali pau pra toda a obra, né? Então pronto, o pau pra toda a obra. empreendedor. Também é quando eu fazer um churrasco, uma festa, que a gente precisar, já sabe quem a gente vai chamar. Exatamente. Como chama seu pai? É João e minha mãe é Maria. João e Maria. Um beijo pra vocês. Filha maravilhosa que vocês têm, viu? E aí, além disso, né, teve uma época também que a gente teve mercearia. Então, que meu pai parou de fazer esses outros trabalhos, montou uma mercearia lá na garagem de casa. E eu ajudava com tudo, assim, né? Então, eu lembro de ajudar com as compras, de ir no mercado. Adorava, inclusive, no mercado, porque aí comprava as coisas pra mercearia, já dava mas aí aquela... ia lá, pegava um negocinho pra mim. Quantos anos você tinha nessa época? Nossa, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que devia ser ali até um pouco antes dos 10, 12 anos. Pequenininha. Toda criança dá aquele salgadinho, aquela Opa, balinha. eu adorava, porque a gente vendia lá os salgadinhos, aqueles de... Lembra quando tinha aqueles de pacote, que era por quilo, por gramas? Lembro. Então, eu ia lá, dava uma beliscadinha. Então, eu atendia, eu ajudava nas compras, arrumar, organizar local, cortar os frios, tudo isso eu fazia. E, em paralelo, minha mãe com as vendas dela, que ela nunca parou, então eu ajudava a separar pedido, enviar pedido, entregar para cliente Começou ali no bairro. cedo, né? Você falou do salgadinho e eu lembrei de uma coisa. Eu tinha em torno de uns 4, 5 anos e a gente morava num bairro que era um morro bem íngreme, assim. Tá. E a mercearia era embaixo. Nossa. E a gente tinha que... Eu lembro que minha mãe comprava aquelas balinhas de goma. E eu ia só porque eu queria comprar um salgadinho de quilo, que era em formato de pizza. Eu lembro, um redondinho, não é? Que era um formatinho de pizza, mas aquilo era tão gostoso que hoje já não se acha mais. Nossa, me deu essa memória afetiva aí, deu até o gosto dele na boca. Não, e é muito gostoso, porque por mais que os adultos comprassem, mas era mais a criançada. Então eu já ia lá, pegava salgadinho, pegava doce, o guaraná, então fazia a festa e eu ajudando. Eu fazia até café, eu não tomo café, né? Então, mas eu ajudava mesmo assim, fazendo café. E acho que foi lá que começou.
sabe? Vendo as possibilidades, vendo, e aí foi crescendo esse desejo. E como que foi para você, assim, crescer num ambiente familiar e empreendedor? Então, para mim era muito natural, porque foi sempre assim. Eles sempre tiveram mais de 2, às vezes 3 coisas ao mesmo tempo, então acabava sendo natural. Hoje eu consigo ver que talvez fosse um pouco diferente dos meus outros familiares, né, que tinham ali os seus trabalhos, mas não necessariamente empreendiam. E acho que isso me deu um gás, assim, para tentar, porque também uma coisa, ao mesmo tempo que eu aprendi coisas bem legais, eu também fui aprendendo o que eles faziam de errado, que eu ficava indignada às vezes. Você falou, mas isso tá certo ou errado? E você tava errada. Tá certo isso, e aí, quando Brasil? você foi estudar, você falou, realmente aquilo tava errado. Porque, exemplo simples, né? Quando ela revendia, minha mãe revendia alguns produtos ali de cosméticos, tinha um talãozinho para anotar o que era o pedido da cliente. Então, ficava com ela e outro com a cliente. Ela nunca usava aquele negócio, que eu achava maravilhoso, porque é um controle ali, e ela nunca usava. Então, tinha várias coisas que eu queria aplicar com eles, e não era possível, porque é deles, né? Então, aí depois eu fui estudar e etc, e fui vendo que existem outras formas de fazer um negócio acontecer, acho que menos no improviso, assim, né? Com técnica, né? Com técnica. E aí você fez a parte do colégio, o técnico. Na verdade... Você escolheu, você falou assim, não, eu vou fazer a administração para poder ajudar meus pais, ou você falou assim, não, é isso que eu quero? Foi escolha ou foi empurrada? Não, na verdade era o que tinha, assim, mas eu acho que foi a melhor opção. Eu, na verdade, fui fazer ETEC, e eu queria fazer TEC de artes, mas ela era lá na Zona Norte, né? E eu sou de Ferraz, da Zona Leste, então era muito distante, eles não iam deixar eu fazer. E na minha cidade tinha uma ETEC, mas só tinha alguns cursos como informática, logística e de administração. Eu falei, entre esses eu quero fazer um curso técnico, então vai de administração. E aí foi onde eu fui estudar esse curso. Foi mais assim, eles nunca me impediram, nem necessariamente disseram, vai, faz isso. Tudo foi muito eu que fui atrás, assim. Mas eles também nunca me impediram de fazer nada, assim. Então, foi um misto, né? De, tipo, eu queria estudar alguma coisa diferente, porque a escola pública, cansava, né? Tipo, é muito maçante, muito... Infelizmente, a gente não tem aquele estudo gostoso. Então, por isso que eu fui fazer o curso. Então, foi esse o rumo, sabe? E o jornalismo? Foi uma escolha, que era assim a sua paixão? Como que foi? Conta pra gente. Ele se tornou uma paixão. Antes de ir para o jornalismo, a minha primeira opção de curso era psicologia. E aí, na própria ETEC, eu conheci, eu não sei se talvez as pessoas conheçam, o Eduardo Lira, que é fundador da Gerando Falcões, e ele é jornalista. Ele foi fazer uma palestra, eu estava no comecinho do projeto, e ele falava, cara, jornalismo é a melhor profissão do mundo, é a coisa mais apaixonante do mundo. E eu fiquei muito encantada com aquilo que ele falava e fui pesquisar. E conforme eu fui pesquisar, eu fiquei muito encantada assim, com os valores da profissão. E falei, cara, é isso que eu quero pra mim, né? Esse é o passo que eu quero dar. Então foi uma paixão construída, assim, pelo jornalismo. E aí, do jornalismo que surgiu a oportunidade de fazer o projeto. Exato, né? No jornalismo, eu tive a oportunidade de trabalhar ali em setores de comunicação das empresas. Trabalhei muito com redes sociais, eu gosto muito de redes sociais. E chegou um determinado momento que eu falei, bom, eu acho que eu estou pronta para tentar algo meu. E foi quando, em 2020, eu iniciei o Divulgue-se Melhor, né? Que o intuito era realmente conseguir explicar para as pessoas como que elas podem utilizar as redes sociais de uma forma prática, rápida, didática. Aí na época deu tudo errado, assim, em 2020 não deu muito certo, ainda tinha pandemia no meio do caminho. Então tinha muita coisa que deu errado e eu precisei parar o projeto, voltar a trabalhar CLT, né? Trabalhei numa agência de publicidade e fiquei lá até meados de 2023, quando eu retomei o Divulgue-se Melhor. E agora eu tô aí entendendo qual que é o rumo que eu vou dar pro projeto. Porque a gente vai testando, né? Então... A rede social não tem... A gente fala tanto de algoritmo na rede social, é o algoritmo, é o alcance, mas não tem mágica. Tem o fazer, né? Tem o tentar,
tenho, falo assim, puxa, esse assunto aqui deu certo, é nessa linha que eu vou, né? A gente grava aqui tantos programas que tem fatias que dá um pouquinho, mas tem fatias que dá um montão, porque é o conteúdo, é a entrega, é a constância, né? A gente tem um programa diário lá no canal ABC. Um beijo para todos vocês aí do canal ABC, que são muito parceiros nossos. E assim, é muito gostoso de ver, né? Que você tem parceiros, você vai fazendo, fala, olha, que é legal. Meu, esse assunto aqui deu bom, né? Foi uma surpresa, a gente gravou aqui com o Ricardo Abílio, que é o contador, falando sobre... Já estávamos, acho que no 3º ou 4º programa, e a gente gravou falando sobre o LOAS. Mas na rede social do Instagram, deu bom? Deu bom. Mas no TikTok, deu muito bom. E eu falei para ele, falei, olha, aqui deu muito Tem bom. um caminho. Deu muito bom esse tema. Então a gente teve que regravar, porque teve tantas perguntas que veio, que a gente teve que gravar um programa só sobre isso. Sim. Então, quando se trata de rede social, eu acho que tem os dois caminhos, né? Recentemente eu fiz uma palestra falando sobre ali o funcionamento do Instagram, que muita gente às vezes acha que o Instagram detesta a pessoa, não, porque ele não entrega, porque ele não gosta de mim, quando na verdade qualquer rede social, qualquer plataforma tem o seu determinado funcionamento. E nem sempre a gente entende esse funcionamento. Mas a partir do momento que a gente entende o que funciona, aí a gente consegue olhar para o que vai caber também na nossa rotina. Porque são duas coisas diferentes, né? Tem o jeito de funcionar ali da plataforma e tem o que cabe na rotina, principalmente de quem é empreendedor, que é eu empreendedor, né? Eu presa, que é financeiro, é marketing, é jurídico, atendimento, é tudo. Então, a forma que eu gosto, assim, de trabalhar é uma forma que se adapte ao que funciona ali para a realidade daquela pessoa. E em relação a conteúdos, a marketing a gente fala é teste, o tempo inteiro é teste. Tudo você vai testar, não existe fórmula mágica, porque o seu jeito de fazer vai ser diferente, o seu público vai ser diferente, por mais que você tenha ali um vizinho que faça praticamente a mesma coisa que você. O jeito é diferente, a entrega é diferente, o público é diferente, o que vai encantar o público de um e o de outro vai ser diferente. E por isso que tem esses testes o tempo todo, pra gente conseguir encontrar a forma mais adequada de fazer isso funcionar. E aí, você que está assistindo, já pensou em começar um negócio? Conta pra gente aqui nos comentários, acessa a câmera do seu celular aqui no QR Code que está na sua tela e manda a sua história, manda uma sugestão de pauta, a gente quer te ouvir. Larissa, como que você superou esses desafios quando você lançou o programa Divulgue-se Melhor? Como que você enfrentou essas dificuldades emocionais? Conta pra mim. Bom, eu de fato tive bastante dificuldade emocional, né, nessa primeira etapa do Divulgue-se. E basicamente foi terapia. Façam terapia, importante. Terapia. Precisa de terapia? Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acho que se o nosso emocional, se a nossa mente não tá com um certo equilíbrio, tudo vai ficar desequilibrado. E foi o que aconteceu na época, tava tudo muito desequilibrado. Então eu procurei fazer esse trabalho para poder voltar agora mais equilibrada, um pouco mais. E também tem a parte técnica, né? Eu estudei muito, né? Então eu fiz cursos, inclusive, do Sebrae, procurei instituições confiáveis para fazer esses cursos. Teve algumas outras, eu até ganhei premiação. Então eu procurei estudar bastante. Só que na época eu acumulei muita coisa teórica e não tinha muito onde colocar na prática, né? E agora está sendo o desafio de aliar as duas coisas, a teoria com a prática. Mas eu acho que esses dois âmbitos têm me ajudado muito. Então, cuidar da saúde do corpo, da mente e também buscar realmente a parte técnica, porque já tem muita gente que caminhou esse caminho que eu estou trilhando, que já pesquisou, que já estudou, que já sabe o que deve ser feito. Então, se eu absorver desses estudiosos, desses empreendedores, então vai ser menos difícil, né, o meu caminho. E você, assim, trabalhando numa agência de marketing, assim, de 2021, 2023? Né? O que você trouxe, assim, de aprendizado que você aplica hoje, assim, para o seu negócio? Nossa, bastante coisa. Tem bastante coisa. Teve a parte prática, né? Então, ali foi a primeira vez que eu lidei com marcas grandes, com grandes marcas. Então, muitas redes sociais ao mesmo tempo, como que você faz para ter um planejamento, para funcionar a rotina, o dia a dia, o próprio atendimento ali com o cliente,
acho que uma expertise também de negócio, né? O que precisa ser feito no dia a dia para funcionar. Então, acho que muito dessa experiência, assim, foi muito enriquecedora. Bem maluca, quase perdi os cabelos, porque tinha época que eu estava fazendo função de 5 pessoas. Normal, acho que neste exato momento, todo mundo que trabalha com marketing tá se identificando com você. Fala assim, agora eu criei uma conexão com a Larissa, porque assim, todas as pessoas de marketing vai cair os cabelos, vai ficar sem dormir, vai ser... fazer 5 funções em uma. Então, exato. Então, e aí o meu desafio é justamente de conseguir ter ali o meu modelo de negócio de uma forma que não seja tão prejudicial assim, né? E aí tô estudando formas. Isso aí, é importante estudar sempre, né? A gente tem alguns parceiros aqui que eles falam, mulher é muito estudiosa, e realmente nós somos estudiosos, a gente não para de estudar nunca, né? A gente teve aqui a Camila Santos, né, que é uma grande parceira, você também fez uma palestra lá com ela, que ela tem da ideia ao sucesso, né? Uma rede de apoio muito, muito legal, muito bacana, que a gente também foi patrocinador do evento dela. E a gente trouxe, né? Um beijo para você, Camila. A gente trouxe aqui algumas coisas, né? De empreender no Brasil, de ser mulher. Você enfrenta essas dificuldades, você sente isso hoje, porque você é jovem, né? Eu vou falar porque eu sou mais velha que você. Somos jovens também. Olha, eu acho que, de alguma forma, eu acabei me blindando de algumas coisas. Então, independente do que pensam, do que falam, assim, eu acho que eu tento ir muito focada. E o meu esposo, ele me apoia, assim, incondicionalmente, graças a Deus, que eu tenho um esposo maravilhoso, assim, ele me apoia, ele me dá suporte, ele me incentiva também, me bota no chão quando eu preciso, né, os pés no chão. Então, eu acho que nesse sentido, eu me blindei muito. Ele trabalha com o quê? Ele é radialista. Ele é radialista. Ele trabalha aqui na prefeitura de Ribeirão Pires, ele aparece, o rostinho dele sempre aparece ali nos vídeos. E é isso, somos 2 comunicadores. E então ele me apoia bastante. Ele, minhas amigas também. Então eu tento, acho que me fortalecer nessa rede de apoio, porque realmente, acho que a Camila falou bastante disso, né? Falou. Da importância da rede de apoio. E é nisso que eu me fortaleço. Então o restante para mim é barulho que eu tento abaixar o volume. Nem sempre dá, mas eu tento. É importante, né? A gente também abriu aqui, né, a rede do Let's Talk de mulheres empreendedoras, né? Você foi uma das premiadas para poder vir aqui falar, como a Ivete, a Michelle, um beijo para vocês também. E assim, é importante a gente dar, né, oportunidades, dar voz, trocar ideias, né? A gente tem sempre reuniões mensais, a cada 2 meses tem um evento ou da Ciarp ou da prefeitura, né, que façam esses encontros, que dão palestra para ir fortalecendo quem está começando ou para melhorar quem já está, mas está com dificuldade. É muito importante essas redes de apoio. É fundamental, assim, porque a gente, eu não sei quantas vezes já deve ter sido falado isso, mas empreender é muito solitário. Né? E pra gente que é mulher também tem muita coisa que é difícil de lidar, então quando a gente se reúne, a gente consegue juntas compartilhar ali as dores e também as vitórias. Então esses grupos todos assim na região, eles são muito importantes para a gente se sentir acolhida e se sentir mais forte e se apoiar. Acho que juntas assim a gente consegue esse suporte que às vezes pode faltar em outros momentos. Porque às vezes eu sou melhor na contabilidade, como a Vanessa, ou eu tenho uma especialidade no marketing, como você, e aí essa junção nessas reuniões, fala, né, vai se ajudando aqui, ajudando ali, é muito importante, né? Exatamente, a gente vai buscando soluções, buscando realmente esse apoio técnico e moral, né? A gente se abraça, assim, e se acolhe. Quebrou um pouquinho, né, esse paradigma de mulher rincha, né? Daquela rivalidade. Não, vou falar com você. Isso não tem mais, né? Hoje em dia não faz sentido. Tá menos. Deve ter por aí, né? Deve ter em todo lugar, mas a gente precisa se apoiar. É isso aí, eu quero saber de você que está em casa assistindo, qual foi o maior desafio que você já enfrentou no trabalho ou nos estudos? Escreva aqui pra gente no Instagram do Let's Talk Show _oficial, que eu quero ler no próximo programa, hein? E agora, Larissa, conta pra gente, conta sim, abre o seu coração lá no fundo. Hoje, qual é a principal missão do Divulga-se Melhor? E como que você enxerga o impacto dele na vida dos empreendedores ou das empreendedoras locais?
Olha, a minha principal missão é facilitar, é descomplicar esse universo do marketing. Eu acho que eu sinto, né, que as pessoas ficam muito confusas. São muitas ferramentas, muitos nomes, muitas tecnologias, o tempo todo está atualizando, agora tem inteligência artificial e fica tudo muito confuso, às vezes, para as pessoas. Então, a minha principal missão é justamente ser uma guia, né, eu, Larissa, ser uma guia, assim, nesse universo e descomplicar ele para os empreendedores poderem ali utilizar as ferramentas da melhor forma. Então, acho que essa é a principal missão do Divulgue-se e cada vez mais eu quero testar formas, né? Às vezes cursos, workshops, mentorias, próprios serviços ali de produção de redes sociais, etc. Então, essa é a solução que eu quero entregar, facilitar essa complicação toda que hoje tem no marketing. Descomplica-se. Descomplica-se melhor. Né? E assim, qual dica prática você dá assim para quem está querendo começar a empreender ainda, tem medo de se arriscar? O que você falaria? Porque você é uma pessoa que não tem medo, né? Ai, desde tenho. pequenininha. Não, desde pequenininha você tá ali com seus pais na luta e fala assim, agora eu vou fazer porque eles estão fazendo errado, eu vou fazer o certo, né? Foi estudar, buscou informação. E para quem quer começar agora, que dica você dá? Olha, eu acho que tem duas coisas principais. Buscar apoio, apoio moral mesmo, família, amigos, redes de contatos, grupos de empreendedores e buscar a parte técnica mesmo, o estudo técnico, entender, por exemplo, quando eu fui os primeiros cursos ali de empreendedorismo, existe um negócio de comportamento do empreendedor, existe modelo de negócio, existe várias coisas assim para você realmente estruturar o seu passo a passo, para você entender o que você precisa ali no momento. Então, essas são as duas coisas que eu diria que são fundamentais. Procurar uma boa base de apoio moral ali, amigos, família, empreendedores e também estudar. Estudar para entender como que você pode profissionalizar o seu negócio e não deixar ele só no improviso. E a gente falando de rede social, eu quero uma dica para melhorar o meu. Opa! O que eu faço? Para a rede social, as pessoas têm diferentes dificuldades, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe ali o que postar, por exemplo. Então, para postar, eu sempre indico que você demonstre o seu conhecimento, que você poste ali conteúdos para gerar autoridade. Como que você vai fazer isso? Conversando com seus clientes e seu público, você vai entender quais são as principais dúvidas, as principais dores, as maiores dificuldades. Explica esses assuntos, porque isso vai te gerar autoridade. E também gerar conexão. Então, demonstrar um pouquinho sobre a sua vida, a sua forma de pensar, sua forma de trabalhar, trazer também resultados ali que você já alcançou, porque tudo isso vai gerar uma conexão e fazer aquela pessoa olhar assim, poxa, eu entendi o que ela faz e gostei de como ela faz, então agora eu vou entrar em contato com ela. Dica de ouro aí, hein? Você pega essa dica e agora só colocar em prática aí. E onde você se imagina daqui os próximos anos? Porque você é uma garota jovem, daqui, né? E o tempo passa assim. Passa muito rápido. Olha, eu quero muito ter uma empresa melhor estruturada, né? Eu ainda não sei como, quando, onde e porquê, mas não sei se levar o Divulgue-se para um outro patamar ou se criar uma outra, né, empresa, mas esse é o meu próximo sonho, ter uma empresa estruturada, poder liderar uma equipe, entregar um trabalho consolidado. E eu quero saber de você, se você pudesse empreender em qualquer área, qual seria? Coloca pra gente aqui nos comentários, corre lá no Instagram do programa, Let's Talk Show _oficial e manda pra gente, porque eu quero saber de você, e aí eu vou te falar qual foi a resposta aí que o pessoal mandou, eu quero saber, viu? Eu quero muito saber. Eu sou apaixonada por esse tema, empreendedorismo, acho muito gostoso. Então, gente, venha para o empreendedorismo, mas com consciência. Né, verdade, com consciência total. Quando a gente conversa assim, a conversa é boa, a gente fala assim, tá passando o tempo, e a gente nem vê. E aí a gente já tá acabando. E eu falo assim, gente, os programas que são bons passam muito rápidos. E a gente queria conversar mais. Queria te agradecer pelas informações, por você abrir um pouquinho da sua história, dos seus pais, sua trajetória e o que você faz. Eu desejo muito sucesso para você. A gente está aqui, vai se encontrar aí nas reuniões de mulheres empreendedoras. Queria te agradecer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. E é muito bom ter um espaço como esse para a gente contar um pouquinho da nossa história. A gente precisa. Então, parabéns também pelo projeto e obrigada pelo convite. E, gente,
mandem aí assuntos, pautas, pessoas, porque esse programa tem que continuar bastante. Amém, assim a gente espera, né? E você que está aí em casa, siga a Larissa no Divulga-se Melhor e acompanhe o nosso Let's Talk Show nas redes sociais, porque aqui a gente fala de história que transforma e a próxima pode ser a sua. Até o próximo Let's Talk Show.